A história do profeta Samuel é uma das mais ricas e complexas da Bíblia, abrangendo um período de transição crucial na história de Israel. Ele nasceu em uma época de grande instabilidade e incerteza, quando a nação israelita estava fragmentada, sem uma liderança central e frequentemente ameaçada por inimigos externos. Este era o período dos juízes, onde não havia um rei, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A mãe de Samuel, Ana, era uma mulher piedosa, mas que carregava uma tristeza profunda em seu coração. Casada com Eucana, que a amava profundamente, Ana era estéril e sofria intensamente por isso, especialmente por causa das provocações de Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos. Em seu desespero, Ana foi ao templo de Siló e orou fervorosamente ao Senhor, pedindo um filho. Ela fez um voto: se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria para servir ao Senhor por todos os dias de sua vida. Deus ouviu a oração de Ana, e ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Fiel à sua promessa, quando Samuel ainda era uma criança, Ana o levou ao templo e o confiou aos cuidados do sacerdote Eli para que ele fosse criado no serviço ao Senhor. O jovem Samuel cresceu no templo, sob a tutela de Eli. Desde cedo, ele demonstrou ser dedicado e sensível à presença de Deus. Durante esse período, a palavra do Senhor era rara, e as visões não eram frequentes. No entanto, certa noite, enquanto Samuel dormia no templo perto da Arca da Aliança, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando que era Eli, ele correu até o sacerdote, mas Eli lhe disse que não o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Eli instruiu Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus chamou novamente, Samuel atendeu, e o Senhor revelou a ele uma mensagem sobre o julgamento que estava para vir sobre a casa de Eli, por causa da maldade de seus filhos e da falta de disciplina de Eli para com eles. Esse evento marcou o início do ministério de Samuel como profeta. Ele se tornou conhecido em todo Israel como um homem a quem Deus falava diretamente, e suas palavras nunca caíram por terra. Durante esses anos, Samuel se estabeleceu como um líder espiritual e moral para o povo, ganhando respeito e confiança enquanto crescia em estatura e sabedoria. Enquanto isso, Israel enfrentava uma crise constante com os filisteus, um povo guerreiro que frequentemente invadia suas terras. O caos e a desorganização em Israel, combinado com a corrupção dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, tornaram a situação ainda mais desesperadora. Em uma das batalhas contra os filisteus, a Arca da Aliança foi capturada, e os 2 filhos de Eli foram mortos. Quando Eli ouviu a notícia, ele caiu de sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu, deixando Israel sem liderança espiritual e militar. Foi durante esse tempo de tumulto que Samuel emergiu como um líder central. Ele convocou o povo ao arrependimento, instruindo-os a abandonar seus ídolos e servir somente ao Senhor. Em resposta, o povo se reuniu em Mispa para jejuar, orar e confessar seus pecados. Quando os filisteus souberam disso, planejaram atacar, mas Samuel orou ao Senhor por proteção. Deus respondeu enviando um trovão poderoso que lançou os filisteus em confusão, permitindo que os israelitas obtivessem uma vitória decisiva. Este evento consolidou Samuel como um juiz e líder em Israel. Samuel continuou a liderar Israel por muitos anos, viajando de cidade em cidade para julgar o povo e ministrar justiça. No entanto, à medida que envelhecia, ele nomeou seus filhos, Joel e Abias, como juízes para ajudá-lo. Infelizmente, seus filhos não seguiram seus caminhos e se tornaram corruptos, aceitando subornos e pervertendo a justiça. Isso levou os anciãos de Israel a se reunirem e pedirem a Samuel que nomeasse um rei para governá-los, como as outras nações. Este pedido entristeceu Samuel profundamente, pois ele viu isso como uma rejeição da liderança direta de Deus sobre Israel. Ele orou ao Senhor, que o instruiu a atender ao desejo do povo, mas advertiu que um rei traria muitos desafios e exigências ao povo. Samuel transmitiu essas advertências aos israelitas, mas eles insistiram em ter um rei. Assim, Deus guiou Samuel a ungir Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado com humildade e coragem,
liderando o povo em várias vitórias militares contra os inimigos de Israel. No entanto, com o tempo, ele se tornou arrogante e desobediente às instruções de Deus. Um evento-chave foi quando Saul, impaciente e temeroso de perder o apoio do povo, ofereceu um sacrifício que apenas Samuel, como profeta, estava autorizado a fazer. Esse ato de desobediência foi o começo do fim do reinado de Saul. Samuel confrontou Saul, declarando que Deus havia rejeitado seu reinado e que o reino seria dado a outro, um homem segundo o coração de Deus. Após esse confronto, Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Lá, Samuel conheceu os filhos de Jessé. Embora todos os presentes tivessem aparência impressionante, Deus não escolheu nenhum deles. Finalmente, Jessé chamou seu filho mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Deus disse a Samuel para ungir aquele jovem, pois ele seria o próximo rei. Esta unção de Davi marcou o início de uma nova era para Israel. Depois disso, Samuel continuou a servir como um mentor espiritual para Davi e um guia para o povo. Ele ainda desempenhou um papel significativo em aconselhar e corrigir, mantendo sua presença influente até o fim de sua vida. Mesmo depois de ungir Davi, Samuel manteve distância de Saul, sabendo que a relação entre Saul e Davi se tornaria tensa e cheia de conflitos. Samuel morreu em Ramá, sua cidade natal, e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte, reconhecendo a grande perda de um líder justo e dedicado. Seu legado, entretanto, viveu. Ele foi lembrado não apenas como o último dos juízes, mas como o primeiro dos profetas maiores de Israel, aquele que ungiu os primeiros 2 reis e ajudou a transição de Israel de um grupo disperso de tribos para uma nação unida sob uma monarquia. A vida de Samuel nos ensina muitas lições valiosas sobre a fé, a obediência e a coragem moral. Ele foi um homem que ouviu a voz de Deus desde muito jovem e permaneceu fiel ao chamado divino até o fim de sua vida. Samuel é um exemplo de como um indivíduo pode impactar profundamente a vida de uma nação ao seguir fielmente o chamado de Deus, mesmo em tempos de grande adversidade e mudança. Seus atos de coragem, sabedoria e justiça permanecem como um testemunho duradouro do poder de servir a Deus com um coração puro e um espírito obediente. Ao refletirmos sobre a vida de Samuel, somos inspirados a também buscar ouvir a voz de Deus, a servir com integridade e a liderar com justiça e compaixão.